Qual tipo de orc era mais poderoso? Os servos corrompidos de Sauron ou as criaturas grotescas criadas por Saruman? Meu Uruk-hai lutador, a quem você serve? Os Uruk-hai nasceram do sangue, da lama e da escuridão. Mas será que eles superavam os orcs comuns de Mordor? Eu não recebo ordens de orcs vermes. Hoje você vai descobrir qual dessas raças malignas reinava no caos da Terra-média. Muita gente se pergunta qual é a diferença entre os orcs normais e os Uruk-hai. Os Uruk-hai eram só orcs mais fortes ou eram outra coisa completamente diferente? A gente já falou antes sobre os orcs, como eles surgiram e de onde vieram. Morgoth foi quem criou os primeiros, lá no começo da história da Terra-média. Ele corrompeu elfos e talvez humanos, animais ou alguma outra criatura. Tolkien mudou de ideia algumas vezes sobre isso, então não existe uma resposta única. O importante é que os orcs não eram criados um por um do zero. Eles se multiplicavam sozinhos, e existiam orcs fêmeas que faziam esse tipo de reprodução acontecer. E como esses orcs foram moldados por Morgoth, eles ficaram ligados a ele, sendo totalmente leais. E essa lealdade passou para Sauron depois que Morgoth caiu. Durante milhares de anos, nos eventos contados no Silmarillion, os orcs serviram como o exército principal de Morgoth e depois de Sauron. Eles eram úteis, obedientes e fáceis de se multiplicar, o que ajudava a formar grandes exércitos rapidamente. E para um ser imortal como Morgoth, eles eram a tropa perfeita. Além disso, ele gostava da ideia de zombar das criações de Eru Ilúvatar, o criador de tudo. Os orcs eram basicamente uma versão corrompida dos elfos, e Morgoth parecia se orgulhar disso. Mas, sendo bem realista, até Morgoth devia saber que os orcs estavam longe de ser um exército ideal. Eles odiavam a luz do sol e só saíam durante o dia quando eram forçados. Isso atrapalhava muito as estratégias de guerra, e era um dos motivos pelos quais tanto Morgoth quanto Sauron cobriam o céu de trevas antes de atacar. Além disso, os orcs eram bagunceiros e nem um pouco inteligentes. Eles não tinham o talento dos elfos ou dos anões para construir ou fabricar coisas. E se não estivessem sob controle, acabavam brigando entre si. Eles precisavam ser constantemente vigiados. Mesmo com tantos exércitos formados, os orcs nunca conseguiram dominar a Terra-média. Então, depois que Sauron passou um tempo se reorganizando e construindo seu poder na Terceira Era, ele percebeu que precisava de algo melhor. Foi nesse período, durante os séculos em que ele se escondia em Dol Guldur e reunia forças entre os povos do leste, que surgiram os Uruks, também conhecidos como Uruk-hai. Eles foram criados em Minas Morgul e apareceram no ano 2475 da Terceira Era, quando destruíram a cidade de Osgiliath, que era super importante para Gondor. Esses novos Uruks eram diferentes. Uruk é uma palavra na língua negra que significa orc, e Hai quer dizer povo, ou seja, povo orc. Mas eles eram maiores, mais rápidos, mais fortes, mais espertos e muito mais disciplinados do que os orcs comuns. Depois de invadirem Osgiliath, ficaram por lá por anos, até deixar a cidade em ruínas, do jeito que a gente vê nos filmes. E é aí que vem a confusão.
Nos filmes, parece que os Uruk-hai foram criados por Saruman como se fosse invenção dele. A gente vê eles saindo de dentro daqueles casulos nojentos e sendo descritos como uma mistura de orcs com homens e goblins. Mas, na verdade, Saruman não foi o criador original dos Uruk-hai. Eles vieram de Sauron, ou dos que trabalhavam para ele em Mordor. O que o Saruman fez foi pegar essa ideia e melhorar. Ele começou a formar seu próprio exército e, em vez de usar os orcs comuns, ele preferiu os Uruk-hai, mais fortes e leais. Além disso, ele também misturou humanos e meio-orcs entre as tropas. Saruman estudou Sauron e as suas técnicas por muito tempo, então é bem provável que tenha aprendido direto com ele como criar esses novos guerreiros. No fim das contas, os Uruk-hai eram como uma versão turbinada dos orcs. Mesmo que Tolkien nunca tenha explicado direitinho como os Uruk-hai foram criados, dá para entender algumas coisas pelas pistas que ele deixou. Eles claramente eram orcs, só que uma versão diferente, mais evoluída. O próprio nome na língua negra significa povo orc. Então eles não surgiram do nada, com certeza foram criados a partir de outros orcs, misturados e modificados de algum jeito. Em O Senhor dos Anéis, só Eru Ilúvatar, o criador de tudo, tem o poder de criar algo do zero. Isso significa que os Uruk-hai foram feitos a partir de orcs já existentes, com alguma mistura de outras raças e magia sombria envolvida. Ninguém sabe ao certo o que mais foi adicionado a essa mistura. Os ossos de Isildur, talvez, mas há indícios de que pode ter sangue humano no meio. Eles são mais altos, mais fortes, mais inteligentes e conseguem lidar melhor com a luz do sol, características bem mais próximas dos humanos. Quando Barbárvore vê os Uruk-hai de Saruman, ele diz que eles parecem orcs melhorados ou cruzados com humanos, chamando isso de uma maldição negra. E faz sentido. Os Uruk-hai realmente são uma versão mais avançada dos orcs, mas criados com métodos nada naturais. Também existem pequenas diferenças entre os dois tipos de Uruks que aparecem nas histórias. Os Uruks de Barad-dûr, que serviam a Sauron, ainda tinham o corpo típico dos orcs, braços longos, pernas tortas e uma ótima visão no escuro. Já os Uruk-hai de Saruman eram mais altos, mais fortes e conseguiam lutar até sob o sol sem problema. Ou seja, Sauron pode até ter criado os primeiros Uruks, mas foi Saruman quem aperfeiçoou a ideia para seus próprios planos. Os Uruk-hai de Saruman tinham o símbolo da mão branca pintado nas armaduras e usavam elmos com uma runa em forma de S. Ele também equipou suas tropas com armas melhores, espadas largas no lugar das cimitarras enferrujadas dos orcs comuns e grandes arcos feitos de madeira, parecidos com os usados pelos humanos. Já os Uruks de Sauron usavam o olho vermelho como marca e ainda seguiam o estilo de guerra dos orcs, com o céu escurecido antes das batalhas para que pudessem enxergar melhor à noite. Enquanto isso, os Uruk-hai de Saruman podiam marchar à luz do dia, o que dava a ele uma enorme vantagem. Então, resumindo, os Uruks de Sauron eram basicamente uma versão melhorada dos orcs, mas ainda bem parecidos com eles. Já os Uruk-hai de Saruman eram outra história, uma tropa mais disciplinada, rápida e capaz de lutar contra humanos e elfos em qualquer hora do dia. Então, qual é a real diferença entre os orcs e os Uruk-hai? Depende de qual Uruk-hai você está falando, os de Sauron ou os de Saruman. Ambos são versões mais fortes, altas e organizadas do que os orcs comuns, mas os de Saruman foram criados claramente com mais ambição.
Sauron apenas aprimorou os orcs para deixá-los mais eficientes, talvez por ainda se sentir ligado à criação original de Morgoth e não querer mudar demais. Já Saruman quis ir além. Ele tentou criar um exército que mantivesse as vantagens dos orcs, mas sem suas fraquezas. Os Uruk-hai de Saruman, que conseguiam lutar sob o sol e tinham mais traços humanos, foram o ponto alto dessa ideia. Ele criou seu exército em segredo, debaixo da terra, e fez isso muito rápido. Sauron levou séculos para formar suas forças, enquanto Saruman montou as dele em bem menos tempo. Então, e se ele tivesse tido mais tempo? Talvez o abismo de Helm tivesse sido destruído. Talvez Rohan não tivesse ajudado Gondor na Batalha dos Campos de Pelennor. Talvez Aragorn nunca tivesse marchado até os Portões Negros. A verdade é que se o exército de Saruman tivesse crescido mais, o destino da Terra-média poderia ter sido completamente diferente. Os Uruk-hai não eram só orcs um pouco melhores. Eles tinham o potencial de mudar tudo se tivessem tido tempo o suficiente para isso. Você acha que já viu o pior dos orcs? Então espere até conhecer o destino dos anões nas mãos do grande Goblin. Quem teria tanta coragem para vir armado até o meu reino? Um reino escondido nas trevas, gritos ecoando nas cavernas e uma espada que os próprios orcs temiam. Eu conheço essa espada! Hoje vamos entrar nessa parte mais sinistra e esquecida de O Hobbit, a Cidade dos Goblins. Entre as montanhas sombrias, existe um enorme conjunto de túneis e cavernas. No meio delas, ficava uma caverna gigante, comandada por um goblin enorme e assustador. Mas quem era esse chefe tão temido? E qual era o papel dele entre os outros orcs da Terra-média? Tolkien apresenta esse personagem marcante em O Hobbit, quando Bilbo está viajando junto com a companhia de Thorin Escudo de Carvalho. Isso acontece depois que eles saem de Valfenda e atravessam as Montanhas Sombrias pela chamada Passagem Alta. Existiam duas rotas por ali, mas a mais fácil passava perto da entrada principal de um lugar perigoso, a Cidade dos Goblins. Por isso, Thorin e os outros escolheram a Passagem Alta. O problema é que os orcs eram espertos. Em segredo, eles prepararam uma armadilha bem nesse caminho que parecia seguro. Dentro de uma caverna, abriram uma passagem escondida que levava direto para os salões deles. Chamavam essa entrada de Pórtico Frontal, e foi justamente nessa caverna que a companhia se escondeu durante uma tempestade. A abertura era tão bem disfarçada que nem o próprio Gandalf percebeu nada, e olha que ele chegou a examinar o lugar antes de todos irem dormir, mas a armadilha dos orcs já estava montada. Quando o grupo pegou no sono, Bilbo teve um pesadelo horrível. Ele via uma fenda na parede da caverna que descia cada vez mais até o chão ceder e ele cair no escuro. Só que quando acordou assustado, percebeu que o sonho era quase real. A rachadura na parede tinha mesmo se aberto, revelando uma passagem enorme. Ele tentou avisar, mas era tarde demais. De repente, dezenas de goblins invadiram a caverna. Pelo menos uns 74 deles, já que o livro diz que eram 6 para cada anão e 2 para Bilbo. O grupo foi capturado à força e levado para dentro da montanha, enquanto Gandalf
desapareceu sem deixar sinal. Conforme os goblins levavam os prisioneiros para a cidade, eles começaram a cantar uma música que muitos fãs reconhecem até hoje. Aquela de Down in the Deep of Goblin Town. Down, down, down in Goblin Town. Mas diferente do tom divertido do filme, as letras originais descrevem um cenário bem sombrio. Falam de chicotes estalando, goblins rindo e prisioneiros sendo esmagados com martelos. Como Tolkien explica, os goblins usavam seus prisioneiros como escravos, obrigando eles a trabalhar até morrer por falta de ar e de luz. Esses goblins eram descritos como cruéis e perversos, mas também eram muito habilidosos. Eles sabiam cavar túneis e escavar montanhas quase tão bem quanto os anões, ou pelo menos tentavam. Apesar de não serem bons com armas, tinham um talento especial para criar máquinas de tortura e ferramentas de destruição. Eles adoravam coisas como rodas, motores e explosões. Quando a companhia chega finalmente à cidade dos goblins, encontra o líder deles, o Grande Goblin. Ele estava sentado sob uma grande pedra com sua enorme cabeça e grita: "Quem são essas criaturas miseráveis?" Um dos goblins que os capturou responde puxando Bilbo pela corrente até ele cair de joelhos. "Anões e esse aqui. Achamos eles escondidos na nossa varanda da frente." O Grande Goblin se volta para Thorin e Rosna. "Ah, é mesmo? O que vocês estão aprontando? Aposto que estavam espionando o nosso povo. Ladrões? Talvez. Amigo dos elfos? Assassinos? Falem logo." Thorin tenta se manter firme e responde: "Thorin, o anão, às suas ordens. Nós só estávamos procurando o abrigo de uma tempestade numa caverna vazia. Nunca tivemos a intenção de incomodar goblins." O Grande Goblin resmunga: "Ah, é o que você diz. E o que estavam fazendo nas montanhas? De onde vieram e para onde vão? Quero saber tudo. Não que isso vá ajudar vocês, Thorin Escudo de Carvalho. Eu já sei o bastante sobre o seu povo, mas quero ouvir a verdade. Ou vou arrumar um jeito bem doloroso de fazer vocês falarem." Sem saber o que responder, Thorin tenta improvisar. "Estávamos indo visitar parentes, sobrinhos, primos, familiares que vivem do outro lado dessas montanhas tão hospitaleiras." Ele sabia que contar a verdade não adiantaria nada. "Ele é um mentiroso, um verdadeiro trapaceiro", gritou um dos goblins que os conduzia. Enquanto falava, o goblin mostrou a espada de Thorin, a mesma que o grupo tinha encontrado no esconderijo dos trolls. Quando o Grande Goblin viu a arma, soltou um grito horrível de raiva. Todos os goblins ao redor começaram a ranger os dentes, bater os escudos e pisar com força no chão. Eles reconheceram a espada na hora. Era Orcrist, uma lâmina antiga que já tinha matado centenas de goblins no tempo em que os elfos de Gondolin caçavam suas raças pelas colinas e lutavam contra eles diante das muralhas da cidade. Os elfos a chamavam de Cutelo de Goblins, mas entre os goblins ela tinha outro nome: Mordedor. Eles odiavam aquela espada e odiavam ainda mais quem a carregasse. "Assassinos, amigo dos elfos!" gritou o Grande Goblin, tomado pela fúria. "Matem todos, rasguem, mordam, jogam esses intrusos em buracos cheios de cobras e nunca mais deixem que vejam a luz." Tão furioso estava o chefe que saltou do trono e partiu em direção a Thorin com a boca aberta, pronto para atacar. Mas de repente, as luzes da caverna se apagaram. A enorme fogueira no centro virou uma torre de fumaça azul brilhante, soltando faíscas brancas por todos os lados.
No meio da confusão, Gandalf apareceu, empunhando Glaurung, uma espada antiga feita em Gondolin. Com um golpe certeiro, matou o grande Goblin. A sala virou um caos, e foi assim que o grupo conseguiu escapar, mesmo que Bilbo tenha se separado dos outros e acabado tendo seu encontro com o Gollum. Enquanto isso, Gandalf e os anões seguiram pelos túneis da cidade dos Goblins tentando achar uma saída. Eles finalmente chegaram até o Portão dos Goblins, no lado leste das Montanhas Sombrias, também chamado pelos orcs de Porta dos Fundos. Gandalf explicou que aquele portão tinha sido feito há muito tempo. Servia tanto para fugir caso precisassem, quanto para sair escondidos e atacar as terras além, e que sempre tinham guardas lá, e ninguém jamais conseguiu bloquear aquela passagem. Depois do que aconteceu, vão redobrar a vigilância, disse ele rindo. Foi justamente por esse portão que Bilbo acabou perdendo seus botões ao fugir de Gollum. E mesmo que esse túnel servisse como caminho de fuga e de ataque para os Goblins, o resultado mais imediato da morte do grande Goblin seria bem maior: a Batalha dos 5 Exércitos. A notícia da morte do chefe se espalhou rápido, reacendendo o ódio dos orcs contra os anões. E mesmo que a cidade dos Goblins fosse um grande refúgio para eles, não era nem de perto a principal. Nessa época, a capital dos orcs era Gundabad, e foi de lá que Bolg, o grande líder da região, reuniu uma imensa tropa. Ele juntou força de orcs tanto das Montanhas Sombrias quanto das Montanhas Cinzentas, decidido a se vingar, tanto pela morte do grande Goblin quanto pela queda do dragão Smaug. E apesar de o grande Goblin ser chamado de rei, não é certo dizer que ele era de fato o governante de todos os orcs. Provavelmente o verdadeiro líder vivia mesmo em Gundabad. Mas uma coisa é certa: ele era uma figura importante o suficiente para que sua morte fosse o estopim de uma das maiores batalhas da Terceira Era. Por outro lado, nem todos lamentaram sua morte. Quando a companhia chegou até a casa de Beorn, ele ficou animado ao ouvir a história contada por Gandalf. E mais tarde, os descendentes de Beorn, conhecidos como os Beornings, apareceram em A Sociedade do Anel e nos dão uma ideia do que aconteceu depois com a cidade dos Goblins. Grim-Beorn o Velho, filho de Beorn, e seu povo passaram a proteger a Passagem Alta, mantendo ela segura para os viajantes que cruzavam as montanhas. Mas o fato de precisarem fazer isso mostra que os Goblins ainda estavam vivos e ativos sobre as Montanhas Sombrias. Tanto que quando chegou a hora da Sociedade do Anel iniciar a sua jornada, eles escolheram um caminho mais ao sul, longe da antiga cidade dos Goblins e dos perigos que ainda espreitavam nas profundezas das montanhas. Acharam que fugiriam de mim? O que era aquela coisa na água, o tal de vigia, que atacou a Sociedade do Anel perto da entrada de Moria? Qual era a história por trás daquele monstro cheio de tentáculos? Para as minas! E o quão poderoso ele realmente era? A gente só vê o Vigia na água uma única vez em O Senhor dos Anéis, bem na hora em que a sociedade está prestes a entrar em Moria. A cena é rápida.
O grupo tenta abrir o portão, a criatura aparece, acontece uma luta curta e pronto, ela some. Mas mesmo sendo uma aparição curta, já dá para perceber que não era um bicho qualquer. Ele era forte, inteligente e claramente perigoso. Vamos começar lembrando essa cena para entender melhor o que rolou e depois tentar descobrir de onde veio esse ser misterioso. Quando a sociedade se aproximou do portão oeste de Moria, as portas de Durin, eles encontraram um lago estranho, de água parada, bloqueando o caminho. Antes, um riacho chamado Cyrannum passava por ali, mas parece que algo ou alguém represou o curso do rio. Essa é uma pista importante e a gente volta nela daqui a pouco. Enquanto Gandalf tentava lembrar a senha para abrir o portão, o grupo ficou bem perto da beira da água. Boromir, irritado, acabou jogando uma pedra no lago. Sim, foi ele, não o Pippin como no filme. Sempre tudo é culpa do Pippin. Mal a pedra tocou a água, algo se mexeu lá embaixo. Ondas começaram a se espalhar e, de repente, um tentáculo enorme saiu e agarrou Frodo pelo tornozelo, puxando ele para dentro. Sam reagiu na hora, pegou sua faca e cortou o tentáculo, libertando o amigo. O grupo correu para dentro de Moria enquanto vários outros tentáculos saíam da água, tentando pegar todos. O texto diz que dezenas deles se esticavam pela margem e até tocavam as portas. Um deles se enrolou sobre a entrada, brilhando na luz das estrelas. Gandalf se virou, pensando se devia fechar as portas de dentro, mas nem teve tempo. A criatura já tinha enrolado seus braços nas duas metades da porta e as puxou com tanta força que elas se fecharam num estrondo, mergulhando tudo na escuridão. Diferente do que vemos no filme, o livro nunca descreve o rosto ou o corpo do vigia na água. Tudo o que aparece são os tentáculos. Frodo, assustado, pergunta a Gandalf o que era aquilo, dizendo que sentiu algo horrível assim que seu pé tocou a água. Gandalf responde que não sabia exatamente o que era, mas percebeu que os tentáculos agiam com propósito, como se fossem ligados por uma mente. E completa dizendo que existem criaturas muito mais antigas e sombrias que os orcs nas profundezas das montanhas. Ele ainda pensa, sem dizer em voz alta, que o monstro parece ter escolhido Frodo de propósito, talvez por sentir o poder do Um Anel. A grande pergunta que fica é: o que era esse tal de vigia na água? De onde veio e o que estava fazendo naquele lago sombrio, bloqueando o caminho para Moria? A história parece ter acontecido mais ou menos assim. Há muito tempo, o lago que ficava em frente a Moria nem existia. No lugar dele, havia uma estrada que levava direto até as portas de Durin, com um pequeno rio, o Cyrannum, passando pelo vale. Era assim que Gandalf se lembrava, já que ele já tinha estado ali antes. Mas tudo mudou no ano 2989 da Terceira Era, quando Balin liderou uma expedição para tentar reconquistar Moria dos orcs. No começo, tudo deu certo. Por cerca de 5 anos, os anões conseguiram viver ali sem grandes problemas. Só que os orcs voltaram a atacar, invadindo pelo portão leste. Balin acabou sendo morto e os anões tentaram fugir para o oeste pelas portas de Durin. Mais tarde, Gandalf leu o relato deixado pelos anões e nele estava escrito algo estranho. A água chega até a parede no portão oeste. O vigia na água levou muitos dos nossos. Não podemos sair. É uma armadilha. Juntando tudo isso, parece que antes do ataque final dos orcs,
Alguém, provavelmente eles mesmos, represaram o rio, criando um lago que cobriu todo o vale até chegar às portas. E foi nesse lago recém-formado que o vigia apareceu. Ele provavelmente veio das águas profundas que existem embaixo das montanhas e se instalou ali, impedindo qualquer um de sair de Moria. Durante cerca de 30 anos ele ficou lá, esperando. O fato de os orcs não terem colocado guardas naquela entrada mostra que eles estavam tranquilos, confiantes de que o vigia tomaria conta da área. Era como se fosse uma espécie de cão de guarda, ou talvez uma lula de guarda, deixada para proteger o local. Mas esse vigia na água era muito mais do que isso. Ele parecia ser uma criatura antiga, poderosa e com uma força absurda. Ele arrancava árvores, destruía pedra e metal como se não fosse nada. E definitivamente não era uma criatura comum, nem algo natural. Tolkien descreve o tentáculo do vigia de um jeito bem estranho. Ele era longo, verde claro, brilhava um pouco e era úmido. Na ponta tinha algo parecido com dedos que seguravam o pé de Frodo e tentaram puxá-lo para dentro da água. Isso não é um tentáculo de um polvo comum. Era algo que rastejava para fora da água, se movia com vontade própria e parecia vivo de um jeito diferente. A força dele era assustadora. O cheiro era podre e o simples toque da água já deixava Frodo enjoado. Gandalf e o grupo nem pensaram em lutar, fugiram na hora. Os próprios anões anos antes preferiram encarar um exército inteiro de orcs do que enfrentar aquele monstro. E um detalhe deixou Gandalf ainda mais inquieto. O vigia na água atacou direto o portador do anel, Frodo. Não foi Boromir que tinha jogado a pedra, nem Gandalf que era o líder, e nem o Pony Bill que seria uma presa fácil. Isso fez o mago desconfiar que o ataque não foi por acaso. O monstro parecia saber quem estava carregando o anel. Era como se tivesse uma maldade consciente ali, um tipo de inteligência obscura. Gandalf mesmo disse que há criaturas mais antigas e terríveis do que os orcs escondidos nas profundezas do mundo, e o vigia parecia ser uma delas. A água do lago era descrita como escura, suja e sem vida. As árvores e plantas ao redor estavam apodrecendo. Era como se o mal que habitava lá tivesse contaminado tudo à sua volta. Algo muito típico nas histórias de Tolkien, onde o mal sempre corrompe a natureza. Mesmo assim, Tolkien nunca explica de verdade o que esse vigia era. A gente só tem pequenas descrições dos tentáculos e algumas falas do Gandalf. Nem o nome é realmente um nome, vigia na água ou observador na água. É só como os anões o chamavam, uma forma de descrevê-lo. A única pista concreta vem das próprias palavras de Gandalf. Ele diz que ele veio das águas escuras sob as montanhas. E mais tarde, quando Gandalf e o Balrog caem da ponte de Khazad-dûm, eles acabam mergulhando em águas profundas, além da luz e do conhecimento. Talvez esse vigia tenha vindo de um lugar como esse, um abismo onde vivem coisas antigas, esquecidas e muito mais perigosas do que qualquer orc. E o que será que se esconde lá embaixo? Gandalf nunca explica, e talvez seja melhor assim, porque algumas coisas na Terra-média são tão antigas e assustadoras que é melhor nem saber o que realmente são. Bom, o Gandalf explica que os orcs surgiram quando Morgoth fez experiências sombrias e cruéis com elfos capturados antes mesmo da Primeira Era. Só que Gandalf também diz que existem criaturas ainda mais antigas e horríveis
do que os próprios orcs. Isso nos leva a duas possibilidades sobre o que o Vigia na Água realmente era. A primeira ideia é que ele possa ter sido mais uma criação distorcida de Morgoth, um tipo de teste antes dos orcs. Talvez uma criatura feita a partir de seres do mar, como um polvo ou algo parecido, mas corrompido pela escuridão. Isso explicaria o porquê do Vigia na Água ter algumas características familiares, mas também detalhes estranhos, como os tentáculos com dedos. Nos textos mais antigos de Tolkien, existem várias menções a criaturas criadas por Morgoth na Primeira Era, não apenas orcs e lobos, mas também monstros e seres das sombras. O Vigia na Água poderia ser um deles, uma das muitas aberrações que sobreviveram escondidas sob as Montanhas Sombrias depois da derrota de seu mestre. A segunda possibilidade é ainda mais sombria. Depois que Gandalf e o Balrog caíram da ponte de Khazad-dûm, eles despencaram em águas profundas, onde o fogo do Balrog se apagou. Gandalf contou depois que o monstro tentou fugir por túneis escuros. Túneis que não haviam sido feitos pelos anões, mas por coisas sem nome. Criaturas que vivem muito, muito abaixo da terra. Ele diz que nem mesmo Sauron conhece essas coisas. Elas são muito mais antigas que ele. E Gandalf termina dizendo que foi até lá, mas prefere não contar o que viu para não escurecer a luz do dia. Ou seja, há lugares e criaturas tão antigas e terríveis que nem o próprio Gandalf quis descrever. Essas coisas sem nome, que vivem nos túneis e lagos nas profundezas do mundo, são um dos maiores mistérios da obra de Tolkien. O autor sempre deixou essas partes em aberto, justamente para manter o mistério. Assim como Tolkien nunca explicou completamente quem era Tom Bombadil ou os gigantes que aparecem em alguns momentos, ele também deixou sem resposta o que existia lá embaixo, nos confins da Terra-média. Então é possível que o Vigia na Água fosse uma dessas criaturas sem nome, um ser antigo que vivia nas profundezas e acabou chegando até o lago de Moria, talvez trazido à tona pelos orcs ou até pelo próprio Balrog. Mas o que aconteceu com ele depois que a Sociedade do Anel fugiu para dentro de Moria? Tolkien nunca menciona, porém algumas pistas ajudam a imaginar. A represa feita pelos orcs que criou o lago não era totalmente firme. Parte da água ainda escorria. Quando a sociedade chegou ali, o nível da água já estava mais baixo do que no tempo da expedição de Balin. Ou seja, com o passar dos anos, o lago foi diminuindo cada vez mais. E quando Durin VII voltou a Moria na Quarta Era, liderando os anões para restaurar Khazad-dûm, não há nenhum registro do Vigia na Água. Isso indica que conforme o lago secou, ele simplesmente voltou para o lugar de onde veio, as profundezas, os túneis e as cavernas onde vivem as coisas que nem mesmo Sauron ousava enfrentar. Se ele ainda existe, está lá embaixo, nas sombras, junto dessas criaturas antigas e sem nome, esperando, vigiando. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Agora só temos uma opção.